Você precisa ter esse pensamento, e é o primeiro erro que a gente comete gigantesco toda vez que a gente começa a se preparar para concurso e vem o edital, é que a gente resolve jogar específica na frente de tudo. Eu até entendo que para alguns, poxa, aqui tem maior número de questões, é porque é critério de desempate. E a INSS, por exemplo, sim, tem maior número de questão, mas não tem peso. Então, na hora do desempate, o que vai valer, sim, é a nota, tudo bonitinho, mas o peso de desempate da específica não é tão grande quanto em alguns outros concursos. Então você precisa ter uma visão também de não ficar montando a sua estratégia de acordo com, mas aqui tem peso, aqui não tem. Isso não vai mudar a sua vida. O primeiro grande erro nosso é a gente abandonar tudo que a gente está fazendo até agora para estudar só específica. Tem muita gente que estudou pra cacete aí administrativo, constitucional, ou estudou quase nada, não importa, que agora acha que a vida é só Seguridade Social. Aí você vai para a prova, faz uma baita prova, acerta um monte de questão, zero constitucional, zero administrativo, ou então você não consegue o número mínimo de acertos da parte de conhecimentos básicos para se manter classificado e se ferra. E convenhamos, nós vamos ter um concurso com gente pra cacete. Então vocês precisam ter uma boa nota, não é também arregaçar em seguridade e se ferrar no resto, que a tua nota vai ficar lá embaixo, não vai se classificar, não vai conseguir a tão sonhada nomeação, não vai conseguir estabilidade. Então, o primeiro erro tradicional nosso, a gente começa a procurar preferência de estudo. Olha, até aqui eu estudei assim, agora que o edital saiu, eu vou cagar para o resto das matérias e vou passar a estudar específica. Segundo erro nosso, a gente parte para a específica, que é uma consequência do primeiro, sem ter conhecimento do que eu preciso para chegar lá. E esse é o ponto principal da conversa que eu quero ter com vocês hoje. Eu gostaria que vocês, a partir de agora, visualizassem o que eu vou falar. Imagina o seguinte: você está indo assistir uma aula de preparatório para o INSS, ou você está sentando para montar o seu planejamento de estudo, sei lá. Imagina duas pessoas, você em dois momentos da sua vida. O momento em que você tem o estudo de conhecimento básico, você fez a base bonitinho, você domina bem os assuntos essenciais, e o outro momento que é você começando do zero. Tá? Então imagina você indo para uma aula de INSS e você vai estudar direito previdenciário. Perfeito? Então, você em duas versões. A versão que estudou base, estudou constitucional, administrativo, tem uma base boa, e a versão que não estudou nada e resolveu cair logo de paraquedas. Por quê? Porque específica é mais importante, né? Pelo menos é o que alguns dizem. E eu não defendo essa tese de jeito nenhum. Tá? Então, eu vou te dar o primeiro exemplo. Quando você vai na Lei 8.212, que vai tratar ali sobre a estrutura, os segurados, tudo bonitinho, que a 8.212 e 213 são a base, né, do que você tem. E tanto é que a 8.213 também tem o mesmo texto legal, mas tem artigos diferentes. Tá? Você vai no artigo 12, eu estou com minha colinha aqui para não falar merda, e ele fala assim, são segurados obrigatórios da Previdência Social, e aí vem ali um finalzinho, inciso primeiro, como empregado, a linha G. Preste atenção no que eu quero propor, tá? No que eu propus, melhor dizendo. O servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com União, suas autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. Guardou? Beleza. Primeira versão sua, aquela pessoa que estudou a base. Quando você escuta seu professor ou professora de previdenciário, de seguridade social falando isso, você precisa de mais alguma explicação demorada para entender o que ele falou? Não. Por quê? Porque você aqui tem noção de organização da administração pública. Porque você estudou na base de direito administrativo. Então, quando ele falou para você aqui, o servidor público da União, das autarquias, inclusive de regime especial e fundação pública, você ficou sussa, tranquilo, entendi tudo o que ele quis dizer. Segunda versão, você não tem a base. Olha o tempo que você vai ter que perder para poder buscar o que é uma autarquia, o que significa autarquia em regime especial, fundação pública, união, por que dessa organização? Porque você nunca estudou ou não estudou de forma decente organização da administração pública. Conseguiu visualizar? Como é que seria o retorno para você, primeira versão? Em 1 minuto você resolve o problema. Porque tem duas coisas aqui. Não só isso, mas o seu estudo de agentes públicos, que você vai ter lá no direito administrativo também. Porque ele fala, o servidor público ocupante de cargo em comissão. Eu não estou dizendo que é válido, que não é válido, que a lei é nova, que mudou. Não estou focado nisso. Eu estou focado no texto da lei. Eu queria que você entendesse o seguinte. Quando eu falo num cargo comissionado, você sabe o que é isso.
Você entende o que é isso? Você sabe o que é um agente público, um servidor público, comissionado da União, na autarquia? Então, olha a diferença do você primeira versão e você segunda versão. O tempo que você vai levar para entender na sua segunda versão de vida é absurdamente grande. E o seu professor, ele vai ter que ter uma didática suficiente para te explicar o direito previdenciário e lá no direito administrativo e te dar todos esses conceitos básicos. Então, o que os professores costumam fazer? Galera, vamos ser sinceros. A gente dá a nossa matéria, porra. Não vou me meter na matéria do outro. Então, você que estudou a base, tranquilo. Em 1 minuto você já entendeu o que foi falado aqui. Seu professor vai lá, vai dar uma pincelada rapidinho e segue a vida. Você que não estudou a base, já se perdeu completamente. Porque você não tem noção de o que significa servidor em cargo de comissão, que porra é essa de autarquia em regime especial, autarquia sem regime especial, fundação pública. Pô, e essa estrutura, né, federal, porque você é um servidor federal do INSS, se isso faz diferença ou não, isso vai afetar pra cacete o seu estudo. Então olha como é que os conhecimentos essenciais que o direito administrativo te dá, e também o constitucional, porque você vai para o artigo 37, tem lá o cargo em comissão e tal. Essa estrutura que a organização da administração pública te dá é essencial. Vamos para outro exemplo? Ainda nas mesmas leis, tá? É o artigo 13 da 8.212, na 8.213, se eu não me engano, vai para o 14. Ele muda um artiguinho só. Ele fala aqui, ó, o servidor civil, ocupante de cargo efetivo. Pô, todo servidor público não ocupa cargo efetivo? Não. Ah, você não tem noção então do que significa servidor público ocupante de um cargo efetivo? Você não entende a lógica de efetivação e estabilidade? Olha como é que você precisava do conhecimento de agentes públicos lá no começo, lá no teu estudo da base do direito administrativo e também do direito constitucional, né? Porque isso é regra que você tira do artigo 37. Ou o militar da União, por que o militar está separado? Se você não tem noção de agente público, não sabe que servidor público civil e militar são diferentes, vai atrapalhar teu entendimento também. E isso você estuda, por incrível que pareça, quando você está passando por direitos políticos. Porque você vai falar de direito político militar. É o momento que o seu professor vai destacar isso. Ou o próprio artigo 5º, que você vai ter essa distinção. O próprio artigo 7º, que vai trazer distinção. Militares, servidores públicos civis. Então, olha como é que você ter passado pela base do direito constitucional é essencial para você conseguir entender o comecinho de um artigo enorme, que é o artigo 13. Vamos um pouquinho mais fundo. Na LOAS, você sabe que o edital pede a tal da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Que, aliás, muita gente já se pede que não sabe nem o que é uma lei orgânica, mas tudo bem. O artigo 5º, olha só esse artigo 5º, como é que é legal. E quem estuda para concurso sabe que se tem uma coisa que a Sebrasp adora, é princípios, diretrizes, aquele negócio que é pontuado, né? Quando a lei vem com linhas bonitinho, ela já... A Organização da Assistência Social tem como base as seguintes diretrizes. Aí vem inciso 1º, para começar a porrada. Descentralização político-administrativa para os estados, DF, municípios e o comando único de ações em cada esfera do governo. Puta que parola! O que esse cara está falando? Descentralização político-administrativa do estado. Sabe onde que você resolve isso? Na sua primeira aula de administrativo, quando você vai estudar Estado, Governo e Administração Pública. Nas suas aulas sequenciais de administrativo, lá em Organização da Administração Pública, que você vai estudar técnicas administrativas. Que aí você começa a estudar administração pública direta ou administração política do Estado, administração pública indireta ou administração administrativa do Estado. E aí você começa, opa, peraí, técnica administrativa, descentralização. Ah, então é isso que é a tal da descentralização político-administrativa? É essa estrutura, é essa composição territorial e de competência dos entes federados. Agora, se você não tem noção disso aqui, cara, quando você for ler esse inciso 1º, na boa, tá escrito em outra língua. E muita gente está sofrendo com isso. Porque acha, que aí vem os gurus da internet e falam para você que basta ler a lei seca, né? A letra da lei seca. E não é assim que funciona, porque se você não entende o que você está lendo, você vai fazer o quê? Vai memorizar? Vai fazer post-it e colar na geladeira para ficar olhando todo dia? Vai fazer tatuagem para ver se consegue colar no dia da prova? É isso que você não precisa. Então, assim, galera, o contexto é uma das coisas mais importantes do mundo. E contexto você só tira de onde você tem conhecimento. Estuda a base, que aí você consegue contextualizar isso tudo. Quando você vai direto para a específica, você se acha super esperto.
super esperto. Não, eu vou direto porque é o que cobra, é o que cai. O tempo que você... E outra, galera, na boa. Perguntinha de coração. Se você lê uma lei que fala autarquia em regime especial, tu pensa que porra é essa? O que você vai fazer? Você vai procurar autarquia em regime especial. Para entender autarquia em regime especial, você tem que entender a própria autarquia. Para entender a autarquia, você tem que entender a administração pública indireta. Para entender a administração pública indireta, você tem que entender descentralização do Estado. Para entender essa porra, tem que entender o próprio Estado, a própria administração pública. Olha o que você está fazendo. Você está fazendo o caminho contrário. Você está, para entender uma lei, você está voltando uma coisa que já era para você saber. Você está colocando a velha história de colocar a carroça na frente dos bois. Então, quando você começa pela específica, qual é a grande cagada? Você vai ter uma dificuldade 3, 4, 5 vezes maior ou até mais do que uma pessoa que fez o caminho correto. Eu vou voltar à proposta do início. Imagina se você fizesse uma faculdade em que a primeira matéria é cálculo 3 e depois você vai estudar cálculo 1 e 2. Você não vai... Cara, se cálculo 1 para passar já é difícil, imagina cálculo 3 direto. Tu não vai passar. O grande problema que a gente tem é essa mania de pegar os atalhos que nos ensinam. E um desses atalhos mais tradicionais é estude as específicas. Elas são mais importantes. Estuda o que tem mais peso. Estuda o que tem mais questão. A pessoa que tem uma preparação de qualidade, com planejamento, igual na comunidade Sem Miguel, que é exatamente assim, porque a minha cara está ali, meu projeto está ali, minha equipe está ali o tempo inteiro. A pessoa que faz um trabalho de qualidade, ela estuda tudo com qualidade. A pessoa que faz um trabalho que precisa ver o que mais cai ou o que tem mais peso, está no caminho errado.